Olá a todos, estamos retomando o nosso curso de Mecânica dos Fluidos 2, EM561, nos valendo então do expediente proporcionado pela reitoria de fazer ensino à distância, né? Uma vez que estamos numa situação excepcional devido à pandemia de coronavírus e numa tentativa de não perder o semestre, né, letivo, a reitoria permite que os professores que assim o desejam prossigam com o ensino à distância. Então, resolvi fazer o teste, né? Espero que vocês também estejam dispostos a prosseguir, né? E vamos ver se a gente consegue, então, cumprir, né, com a carga letiva do semestre, né, através de ensino à distância. Né? Então, a gente ficou um pouco mais de uma semana sem a disciplina. Então, vou tentar fazer nessa primeira videoaula, fazer uma recapitulação rápida. A gente vai fazer o seguinte, eu vou postar alguns vídeos com algumas aulas, como se eu estivesse fazendo na lousa. Devido ao tamanho dos arquivos, eu vou ter que fazer vídeos pequenos. Né? Vou pedir que vocês consultem e leiam o livro, né, o livro-texto, né? Para complementar o que a gente vem falando, o que eu falo nas videoaulas. As dúvidas vocês vão passar pelo Moodle, né? A disciplina está lá. E eu vou responder pelo Moodle. E se houver muitas dúvidas, faço um vídeo explicando a dúvida, se for de diversos de vocês. Tá? Vou sugerir alguns exercícios. E a questão de avaliação a gente vai ter que deixar um pouquinho mais para frente para ver como a gente vai fazer. Né? Se a situação melhorar, a gente pode fazer uma prova presencial, senão a gente vai ter que ver alguma outra forma de avaliação. Tá? Então, recapitulando rapidamente, né? A gente teve 3 aulas. Né? A gente falou sobre Euleriano-Lagrangiano. Né? A gente reviu todas as equações, ou as principais equações integrais. Né? E a gente falou sobre a derivada substantiva. Né? E começou a obter algumas equações. A gente parou na equação da conservação da massa diferencial. Tá? Então, recapitulando rapidamente, o que a gente viu nessas 3 aulas? Né? A gente viu algo que vocês já conheciam desde McFlu 1, Termo 1 e Termo 1, McFlu 1 e Termo 2. Então, a gente viu que a gente tem uma abordagem lagrangiana e uma euleriana. Né? Do ponto de vista integral, né? É o que a gente vê em McFlu 1 e Termo 2. Né? A gente tem o lagrangiano, a gente tem uma quantidade fixa de massa. Né? Então, por exemplo, um sistema aqui pistão-cilindro, e eu sigo o que acontece com a massa que está aqui dentro. E do ponto de vista euleriano, eu estou interessado numa região fixa do espaço, né? Ou seja, um volume de controle, massa pode entrar e sair. Né? Então, aqui é o nosso volume de controle, aqui é o nosso sistema fechado, e ligando os dois, a gente tem o teorema de transporte de Reynolds, que me permite pegar as equações que eu conheço com o sistema fechado e escrever, né, para um volume de controle, né, ou seja, para uma abordagem euleriana. Do ponto de vista diferencial, aqui nesse caso a gente tem um elemento, né, infinitesimal no lagrangiano, que eu sigo, é como em física 1, né? Um ponto material, um conjunto de pontos materiais, sigo isso ao longo do tempo. Então esse ponto tem uma propriedade A, função do espaço e do tempo, né? E eu sigo isso ao longo do tempo, né? Eu sigo essa massa ao longo do tempo, né? Onde aqui o nosso R, né, é o nosso vetor posição, x1 E1 mais x2 E2 mais x3 E3, certo? Então em cartesiano xi, yj, zk, em coordenada cilíndrica, por exemplo, r e r, θ e θ, z e z, certo? Na parte euleriana, como é que a gente trabalha? Né? A gente tem aqui o espaço, x1, x2, x3, e eu me interesso a cada ponto do espaço, e não a um ponto material. Em cada ponto do espaço, né, pelos quais vão passar algumas partículas com matéria. Né? Elas vão passar por esses pontos. Né? Então, eu posso imaginar como se fossem volumes infinitesimais, por onde, né, uma quantidade infinitesimal de massa entra e sai, certo? Então, eu vou ter aqui pontos do espaço onde eu vou me interessar. Então, por exemplo, isso aqui vai ser... Nesse ponto eu tenho a mesma propriedade A, nessa posição que eu estou chamando de R1, aqui nessa posição que eu estou chamando
de R2, né? Nessa posição aqui que eu estou chamando de R3, e nessa posição aqui que eu estou chamando de R4. Certo? Como é que a gente liga esses dois? A gente tem, então, uma derivada dessa propriedade A, que a gente chama de derivada material substantivo, né? Então, essa derivada é a derivada, né, desse ponto material, né? Como a propriedade, né, nesse ponto material, né, essa propriedade já varia ao longo do tempo, conforme eu sigo essa quantidade fixa de matéria. Certo? Então, a gente, pela regra da cadeia, a gente viu isso nas aulas passadas, né? Eu simplesmente derivo, né? O A, eu uso esse símbolo, esse D maiúsculo, né, para mostrar que é derivada substantiva, mas isso aqui, na verdade, é uma derivada ordinária, né? E aí eu vou ter o quê? Né? Eu vou ter dA, dt, então a é função de R e de t, né? Então dt, dt, a derivada do tempo com o tempo é 1, mais dr dt, aqui então em notação simbólica, né? Gradiente do nosso A, certo? Produto escalar com gradiente do A. Isso aqui é o nosso vetor velocidade. De forma que a gente termina então com a derivada substantiva, né? Ela vai ser dA dt igual a dA dt parcial mais V, produto escalar com operador gradiente de A. Certo? Então, vamos entender essa, né? Vamos relembrar o que a gente viu. Então, essa daqui é a variação de A seguindo uma partícula. Uma derivada, né? Lagrangiana, certo? Estou seguindo a partícula. É a variação desse cara aqui, né? Conforme eu sigo a partícula. Isso aqui é a gente chama isso aqui de variação local. E essa aqui é a nossa variação espacial. Então, significa o seguinte, se eu descrevo o meu problema de um ponto de vista euleriano, onde eu tenho pontos no espaço, né, e o tempo evoluindo, né, e aí eu sei que a minha partícula, né, ela vai viajar no espaço, né, ela vai seguindo uma dada trajetória. Como é que eu calculo, a partir do que eu meço aqui cada ponto, né, a partir de cada desses pontos aqui, como é que eu calculo, né, a variação de A se eu seguir uma partícula que está passando por esses pontos? Né? Então, eu tenho dois termos. Né? Eu tenho esse termo aqui, que vai me dar a variação de A simplesmente porque o A está vindo de uma posição. Ele pode estar vindo de uma posição onde o A tem um valor, para uma outra onde o A tem outro valor. Né? Então, ele vai mudar, né, o valor de A. Então, eu preciso de um gradiente de A para esse termo ser diferente de zero, mas não em qualquer direção. Né? Por exemplo, se minha partícula passa por esses pontos, quando eu venho para cá, ó, o meu gradiente nessa direção transversal não me interessa. Né? Então, o que a gente faz? Né? Ou isso apareceu da própria, né, aplicação da regra da cadeia, mas eu estou alinhando o operador gradiente com o vetor velocidade. Então, é o gradiente, né, ao longo da trajetória da minha partícula. Né? Então, a minha partícula ela vai vindo por uma trajetória onde pode ter um gradiente de A, e aí o valor de A vai mudar, então vai entrar no cálculo dessa variação. E o outro termo, que a gente chama de variação local, é como que o A em cada ponto varia com o tempo. Então, eu posso, de repente, né, causar um transiente onde, ao longo do tempo, em todas essas posições, o A vai aumentar ou diminuir. Né? Então, isso aqui é um termo transiente que a gente chama de variação local. Se eu estiver em regime permanente, esse termo é zero. Né? Onde, lembrando, então, o A ele pode ser qualquer propriedade, temperatura, pressão, né? Velocidade, entalpia intensiva e por aí vai. Tá? Sem problema. Né? Então, para finalizar essa primeira videoaula, né, a gente pode lembrar o que a gente falou, né? Só para entender como isso funciona. Né? A gente pode pegar, por exemplo, A igual a velocidade. Eu imagino aqui um convergente, certo? Um escoamento subsônico. Em regime permanente, certo? Então, em regime permanente, eu vou ter uma velocidade aqui, uma velocidade maior aqui, né? Ele é subsônico, né? Então, ele vai acelerar esse convergente.
E essas velocidades não vão mudar. Vou ter sempre o V1 aqui, ele é constante ao longo do tempo, e o meu V2 aqui é constante ao longo do tempo. Só que a gente sabe que, né, essa velocidade é sempre menor que essa. Então, o que a gente espera? Eu espero que se eu soltar uma partícula aqui, ela vai acelerar conforme ela vem da esquerda para a direita. Né? E é exatamente o que a nossa equação tem que dar. Né? Então, se eu pego e calculo aqui, ó, substituo A por V, dv dt, essa aqui é a minha aceleração da minha partícula, né? Ela vai ter um primeiro termo que vai ser zero, porque V1 é constante ao longo do tempo e V2 também. Né? V1 é constante, V2 é constante ao longo do tempo. Né? Então, esse primeiro termo é zero. E eu vou ter um segundo termo que não é zero, né? Porque eu tenho um gradiente de V. Então, a gente tem aqui uma variação espacial que é diferente de zero e que vai me dar essa aceleração conforme eu venho daqui para cá. Então, a gente encerra essa primeira videoaula e na seguinte a gente vai pegar a conservação da massa diferencial, né? A gente viu na aula passada.